estão com vidas nessa noite. Aleluias. Através dos louvores, através dos hinos que foram entoados, através da mensagem do Lucas. Deus, aleluias. Aonde está o seu tesouro? Meu tesouro está aqui na casa dele. É, Deus, olha aí, Pai. A minha esperança está nele, a minha confiança está nele, diz o salmista. A minha porção é o Senhor. Eu me alegro quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não me preocupo com quantidade, não, irmãos. Eu falo, uma vez eu dei um testemunho lá na igreja, o irmão falou. Chegamos lá para cultuar e só tinha eu e ele na igreja. Aquele dia eu aprendi o valor de cultuar a Deus, Lucas. Aleluias. Aquele dia eu tive um ensinamento da palavra. Não é com quantidade, é qualidade. Glória a Eu Deus, lembro quando eu falei pro meu pastor, aleluia. falei assim, pode sentar, Lucas. Santo. Eu lembro quando eu falei pro meu pastor, falei, pastor, só tá nós dois nos 3 hinos da harpa. O Senhor traz a palavra introdutória. Nós fazemos uma oração e nós vamos para casa. Estava um dia frio, um dia onde o crente não gosta de vir adorar o Senhor. Quando chove e quando está frio, e quando está calor também. Sempre arrumamos uma desculpa. E quando nós arrumamos uma desculpa é porque nós não estamos precisando da graça de Deus. Aleluias. Quando nós estamos, então não vamos na casa do Senhor, porque a Bíblia fala que é na casa do Senhor aonde Ele ordena a bênção. É na casa do Senhor aonde nós seremos abençoados. Aí você fala assim, mas pastor, entra no quarto, fecha a porta e fala com Deus. Maravilha, Ele vai te atender, Ele vai te responder. Mas bom é nós estarmos na presença do Senhor. Vai chegar e já está chegando, que nós vamos procurar um lugar, uma casa de oração, e nós não vamos encontrar. Nós não vamos poder sair para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ontem eu estava vendo um vídeo que estava mandado para mim lá da África, aonde o povo está sendo fuzilado, aonde o povo evangélico está sendo morto por apregoar a palavra do Senhor. E não vai demorar muito. Tem que ser cumprido. Vai ter um tempo que nós vamos ter que reunir em família, buscar dentro de um quarto, dentro de uma sala, e para poder exortar e falar desse Deus maravilhoso. Aleluia. E hoje muitos têm essa oportunidade e não querem. E quando eu falava para o pastor a respeito disso, ele veio com uma palavra forte para a minha vida. Mas foi a melhor coisa que ele fez, foi trazer uma palavra dura para mim, irmão. Porque eu ali aprendi. Se fosse para mim pregar a palavra do Senhor somente para mim aqui, eu ia pregar, eu ia louvar, eu ia agradecer. Porque quem precisa dele sou eu. Aleluia, Deus. Quem necessita dele sou eu. Verdade. E aqueles que buscam o Senhor, vai encontrar. Aqueles que esperam no Senhor, vai encontrar. E ali nós começamos a cultuar. Ali nós começamos a falar. Eu cantei de louvar o hino da harpa diante de uma enfermidade, a enfermidade do meu filho, onde ele sentia muita dor quando ele estava com câncer. E não era orar, mas eu tinha que louvar. E às vezes eu ficava a noite inteira louvando. Aleluia. Para acalmar a dor do meu filho. Glória a Deus. E eu aprendi através da palavra, através dos hinos da harpa. Quando Saul estava revoltado e Davi louvava os hinos, acalmava Saul. E aquilo ali aconteceu com estava entoar os hinos da harpa, mesmo sem saber, acalmava as feridas do meu filho. E eu via que ele dormia, pastor. Então eu aprendi a louvar o hino da harpa. Aleluias. E ali naquele culto daquela noite, irmãos, eu louvava, eu falava testemunho, o pastor teve a oportunidade, deu saudação, leu a palavra do Senhor, e ali nós começamos a trazer em memória tudo que o Senhor fizera para nós, coisas do Senhor fez, conforme o Lucas falou aqui. Os tesouros que nós guardamos é a palavra do Senhor. O tesouro que nós temos é saber que nós temos um dono, e esse dono, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida de você que está ouvindo. E muitas das vezes nós não queremos
levar ele para casa. Nós queremos a bênção do Senhor. Nós viemos para a casa do Senhor. Nós estaríamos na casa do Senhor. Porque nós estamos vivendo um momento da nossa vida que, se nós não estivermos buscando o Senhor, se nós não estivermos na presença do Senhor, vai ficar estreito para nós, irmãos. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor fala aqui: aqueles que estão no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, de nada terão falta. Mas não basta só confiar no Senhor, presente junto com o Senhor. Aleluia. Nós temos que estar buscando o Senhor constantemente, irmãos. E aonde achar o Senhor? É na casa dele, aonde ele se faz presente. Que você possa guardar isso no seu coração. E ao findar o culto, irmãos, o culto acabava 9 horas. E quando nós olhamos no relógio, já era 15 para as 10. Glória a Deus, aleluia. A presença do Senhor foi tão notória ali, que eu chorava, ele chorava. Nós ouvindo a pregação, ouvindo a mensagem, eu creio que o Espírito Santo elevou o trono da graça com gemidos inexprimíveis as nossas causas, as nossas petições naquela noite. Um culto diferente. E quando acabamos de cultuar, e quando o meu pastor deu a bênção apostólica, o telefone lá dentro da casa dele, era como se nós estivéssemos aqui. Era assim também, era na garagem da casa dele, onde nós cultuávamos a Deus. E o telefone, e passou o telefone para ele. Falou: pai, é lá do hospital. E eles querem falar com o Senhor. E ele pegou o telefone, entrou para dentro da sala e começou a falar com o pessoal do hospital. Começou a dar glória, aleluia, glória, aleluia. Obrigado, glória. Senhor. O Senhor recebeu o nosso culto. O Senhor. E ali ele começou a chorar, e engrandecia, era glória, aleluia, glória, aleluia. Eu não estava entendendo nada. E de repente ele desligou o telefone e veio até a mim ali na garagem conversar comigo. E ele falou: pastor, Deus ouviu a nossa oração. Deus recebeu o nosso culto. Deus se emocionou, teve compaixão e misericórdia do nosso culto nessa noite. O Senhor não prestou atenção, mas a minha costelinha, a minha esposa não estava aqui hoje. E eu não tinha reparado mesmo. A irmã não estava no culto. E ela não faltava um culto. Toda terça, quinta e domingo ela se fazia presente. Mas foi tão lindo, irmãos, que ele falou para mim: olha, pastor, a minha esposa, nada. O médico já tinha desenganado. O médico só estava esperando o momento de desligar os aparelhos. E eles falaram que dessa noite ela não ia passar. E que a qualquer momento eu ia receber a notícia que ela não aguentou, que eles fizeram de tudo, mas não teve jeito de recuperar. Joelho orando a Deus, e eu falava para Deus: Deus, a tua palavra me dá uma garantia, que o Senhor não é somente um Deus de perto, mas glória a Deus! Aleluia! Eu não peço para o Senhor coragem, oh, Deus fiel! Compra a tua palavra, porque a palavra do Senhor fala que o Senhor já tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Mas eu creio, se o Senhor quiser, o Senhor tira ela daquela UTI, porque ela é minha companheira. Eu não sei fazer a obra sem ela do meu lado. Eu preciso dela, foi o Senhor que me deu. E naquele momento, pastor, eu tenho oh, Deus, eu creio que agora ela tirou todos os aparelhos, ela está sentada na cama, está glorificando, oh, Deus, de milagre, falando: eu quero ir embora para minha casa, aleluia, eu estou com fome, eu preciso estar lá com meu esposo, eu preciso cultuar esse Deus. Deus me levantou novamente. Não tinha quantidade, apenas eu e o pastor, mas Deus, aleluia! Os anjos do Senhor estavam presentes, enquanto nós chorávamos, enquanto nós exaltávamos, enquanto nós entoávamos hinos e louvores, em nome dele, ele estava fazendo a obra.
Aleluia. E para a honra e glória do Senhor, irmãos, ele pegou um carro, foi lá buscar a esposa dele, Glória a ela para vir embora, e ela veio embora. Então não é quantidade, é qualidade. E é na casa dele. Enquanto você está glorificando, enquanto você está exaltando, Aleluia! Deus está visitando a sua família. Deus está visitando seu filho na biqueira. Deus está visitando sua filha na prostituição. Deus está restaurando o seu casamento. Deus está restaurando a sua família. Enquanto você está acreditando, porque a Bíblia fala: minha porção é o Senhor. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Eu louvo e agradeço a esse Deus, irmãos. Há 2 anos atrás eu estava numa UTI, irmãos. Sofri um acidente. A medicina não sabia o que ia fazer. Os médicos acharam que eu ia ficar tetraplégico. Os médicos falaram: não sei o que vai fazer. Não sei como que nós vamos consertar essa coluna. Mas na madrugada eu estava clamando a Deus. Deus enviou o socorro. Porque a palavra do Senhor fala: clama a mim e responder-te-ei, anunciei-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus tem o melhor para mim e para você, irmão. Se nós tivermos um compromisso, necessidade não, é andarmos com o Senhor. Aleluia! Ele faz um piscar de olhos, ele cura, ele liberta, ele salva. Mas não é isso que ele tem para mim e para você. O que ele quer de mim e de você é compromisso, é fidelidade, é andar com ele, não sermos ingratos, porque todos nós já experimentamos algo de Deus. Todos nós temos algo de Deus para falar, mas muitas das vezes, irmãos, é o comodismo. Nós não temos esse comprometimento com a obra de Deus. No meu testemunho, no meu coração, confesso, irmãos, que durante o dia eu estava com muita dor na coluna. Estava com muita dor, fiquei mais tempo deitado do que fazendo meus afazeres. Mas prove o Senhor me trazer aqui nessa noite, porque Deus tem algo com a minha vida e com a sua vida. Confiado, não importa se tem 2, se tem 1, louve. Aleluia. Louve, engrandeça esse Deus. Deus sabe como fazer. Se ele quiser, ele restaura todinha essa vizinhança aqui. Traz todinho eles aqui, irmãos. Eu creio. Eu sei quem é esse Deus, irmãos. Na qual nós pregoamos ele. Eu creio que vai vir pessoas necessitadas aqui. Eu creio que vai vir almas carentes, sedentas aqui ainda. A função. É por isso que essa porta está aberta, irmão. Não tem outro intuito, não. O intuito dessa porta aqui é salvar vidas. Resgatar almas feridas, machucadas. Eu estou vendo, na segunda-feira nós chegamos no trabalho de evangelismo. E quantas almas? E eu não falo que são qualquer um, não, irmão. Lá eu vi pastores, presbíteros, missionários, homens e mulheres de Deus que caíram, que estão afastados. E ninguém foi mais atrás. Ninguém Deus, buscar, aleluia. Ninguém mais se preocupa. A Bíblia Jeová. fala que nós temos que ter amor. E a Bíblia fala que o amor de muitos estão se esfriando, então mesmo, irmão. Ninguém mais quer saber do seu umbigo, eles só querem saber do seu umbigo. Problema do irmão, se está caído, se caiu. E ao contrário, até torce para que o irmão venha cair mesmo, se arrebentar. Jeová. Nós estamos vivendo uma fase, Dessa maneira, Deus. fase complicada no Evangelho. O irmão caiu, eu sabia que ele ia cair. Não, ele não pode ficar lá. Ele caiu, mas nós vamos lá. Nós vamos resgatar ele. Nós vamos trazer ele de volta. É uma alma, e uma alma tem uma importância muito grande ao Senhor. Essa é a igreja de Cristo hoje, irmão. Essa é a igreja que nós estamos. Essa é a igreja que nós estamos trabalhando nela. Quando Deus deu para minha filha na madrugada o trabalho de nós montarmos a nossa igreja, confesso que Deus tem para nós, irmãos. O que Deus tem para nós é muito mais. E Deus colocou no coração da minha filha que nós viéssemos no ministério, que é tempo de resgatar. A Assembleia de Deus Pentecostal é tempo de resgatar. E o nosso trabalho hoje não tem sido só dentro da nossa casa, da nossa igreja. Nós estamos saindo lá fora. Nós estamos evangelizando. Nós estamos... E tem muitas almas machucadas, muitas almas feridas, que um dia estavam como eu e você sentados na igreja. Pregadores da palavra, pregadores do evangelho, missionários, homens, pastores, diáconos, presbíteros, que hoje estão caídos, porque o cair
é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia. Todos nós vamos passar momentos. Você acha que o pastor... Eu já passei tantas coisas, tantas lutas. Eu não caído, ele não deixou prostrado. Ele sempre esteve comigo. Sempre colocou pessoas boas para a caminhar, irmãos. E hoje eu retribuo tudo aquilo que eu recebi do Senhor. Glória a Deus. Eu vou atrás, eu busco. Eu sempre falo para Deus, eu falei lá na casa de recuperação, eu queria um lugar, irmão. Eu queria que Deus me honrasse. Não quero ser rico, não quero ser milionário. Eu queria um lugar para poder tratar essas vidas. Mas como tratar? Eu queria que eles pudessem vir, tomar um banho, comer, se alimentar, ter uma roupa boa para usar. Não ia forçar ninguém a ficar em tratamento, nada disso. Porque a Bíblia fala que não é por força nem por violência. É Deus. Mas é por amor. Eu queria ter um lugar que eles pudessem chegar, ainda que eles ficassem perambulando o dia inteiro na rua, mas chegasse durante a noite lá, tivesse uma alimentação, tivesse um lugar para eles dormir, tomar um banho, descansar, e no outro dia falar assim, pastor, nós vamos para... Eu estava ali sentado e eu estou com isso no meu coração, que fala assim, a parábola do filho pródigo, livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, e eu quero ler com os irmãos. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissoluçamente. Começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para que os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, fazem-me como dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ali ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado, e começaram a se alegrar-se. E o seu filho mais velho, estando no campo, enquanto veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas ele respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua riqueza com meretrizes, mataste no bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e nos folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Aleluia! Olha que palavra. Glória a Deus! Quando eu vou lá fazer essa parte, eu vejo ali tantos filhos perdidos, tantos filhos que caíram pelo mundo, cada um tem uma história, mas nunca ninguém foi lá ouvir a história deles, irmão. Mas muitos os julgam e os perseguem. Muitos os chamam de maltrapilhos, de vagabundo, disso ou daquilo. Mas nunca foram lá ouvir a história dele. O que me chama a atenção nessa parábola, irmãos, que durante todo o projeto, de todo o processo
que esse filho saiu de casa, esse pai nunca desistiu do filho. A É Bíblia fala Deus. que todos os dias Aleluia. ele ia na beira da porteira. Muitos não entendiam, mas ele trazia consigo. Porque todas as vezes que ele chegava naquela porteira, eu tenho certeza que ele levantava a mão para o céu e falava: Senhor, cuida do meu filho. Eu não sei aonde ele está, mas eu creio na tua palavra que os meus filhos são herança do Senhor. Aleluia. Minha casa é do Senhor, e aonde estiver o meu filho, cuida dele. Esse é o projeto. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. É uma coisa que o Senhor vai requerer de mim e de você. Não importa como está o teu filho. Eu falei aqui no começo, eu perdi um filho com 20 anos de idade. Eu louvo e agradeço a Deus porque Deus não mentiu para mim. O que Deus falou que ia fazer na vida dele, fez. Eu perdi ele para o Senhor, mas não perdi ele para o mundo. Glória a Deus. Eu perdi ele para Deus. E eu tenho certeza que um dia eu tenho que lutar. É por isso que eu não paro de apregoar, eu não paro com esse evangelho. Tenho todos os motivos, já tive todos os motivos para parar, para desistir, mas eu não posso. Estou numa grande obra e não posso parar, porque eu sei aonde o meu filho está. Eu sei aonde a minha família vai estar. E se eu quero continuar vendo a face do meu Deus e vendo a face dos meus filhos, eu tenho que lutar. Então nada pode me deter. Nada pode fazer com que eu sofrer. Quanto mais eu estiver tomando burdoada, mais eu vou aproximar de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu sei que sem Jesus eu nada sou. Sem Jesus eu nada posso fazer. Não importa. Muitos vão me chamar de louco. Muitos vão me chamar, mas como que pode? Você perdeu um filho, você perdeu seu casamento, você perdeu seu emprego. Muitos vão me criticar, muitos. Em nenhum momento ele desistiu. A ponto de sua esposa nos chamar ele de louco. Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas mesmo assim ele perseverou. Eu não tinha nada. Nu eu vim, nu eu volto. Do pó eu vim, do pó eu volto. Foi o Senhor que me deu. E foi o Senhor que levou. É por isso que quando Lucas falou aqui, não ajuntais tesouro na terra. É a palavra de Deus. É o tamanho e a grandeza do Deus que está preparando uma morada para mim e para você. Glória a Deus. Aleluia. Agora você imagina que dentro da palavra, esse pai não desistiu do seu filho. Aleluia. Em nenhum momento, irmão. É que eu e você não podemos desistir. Eu cuidei do meu filho durante 2 anos de tratamento de câncer. Quando meu filho ficou curado, irmãos, não tinha amigo, não tinha companheiro. Durante 2 anos foram tratamentos árduos em São Paulo. Chegando todos os dias eu estava em São Paulo. Foram lutas e lutas, noites e noites, madrugadas e madrugadas sem dormir. E quando meu filho ficou bom, os amigos voltaram. Começaram a vir buscar o Rafael. Começaram a levar ele para o gordo. Começaram a levar ele para a prostituição. Começaram a levar ele para a droga. Tudo de novo. Mas mesmo assim, eu não desisti. A ponto de um dia, numa madrugada, meu filho ligou e falou para mim, ligou para mim e falou: pai, eu vou pular em frente um caminhão aqui. Como esse filho, com esse pensamento desse filho, porque todas as vezes que eu prego essa palavra, eu lembro da mensagem na qual meu filho falou comigo na madrugada: pai, eu não sou digno de entrar mais dentro da sua casa. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti, mas toma na onde você está, volta para casa, porque o pai te ama. Glória a E ele Deus. chegava em casa arrebentado, com o nariz cheio de farinha, com o nariz cheio de cocaína, mas todas as vezes eu nunca falei nada. Quando ele queria se justificar, eu falava para ele: filho, entra para dentro, descansa, vai dormir, tem roupa limpa, se quiser tomar um banho, toma um banho, vai descansar, filho, amanhã a gente conversa, amanhã a gente troca ideia. Ainda que doía, eu chorava, e falava: Senhor, por que tudo isso? E o Senhor falava: calma,
Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Na hora certa eu faço. E Deus fez coisa linda, irmão. Permitiu sim o câncer voltar. Permitiu sim a doença voltar. Mas tudo isso era um propósito. Meu filho ficou muito mal. O câncer veio para arrebentar mesmo. Meu filho chegou a quase 130 quilos. O corpo estava todo leproso. O câncer tomou o corpo dele. O corpo não tinha mais aonde tocar. As feridas eram imensas no corpo dele. O câncer saiu para fora. Ficou irreconhecível, mano. Aonde você tocava nele, doía, pastor. No leito do hospital, não precisava fazer você descer a sepultura. Ele faz você descer a sepultura. Aonde tem uma mãe, aonde tem um pai de joelho, Deus vai honrar, não vai perder. E eu não perdi, irmãos. Que é tão interessante que eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava louvando o hino da harpa com meu filho. Meu filho estava bem debilitado, totalmente acabado. Ele falou para mim: pai, eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer, mas eu quero ser salvo. Tem como o Senhor me batizar? Conversar com os pastores que eu quero descer as águas? Amém, filho, vamos lá. Aí eu falei com os meus pastores que estavam comigo na obra. E eu falei: olha, meu filho quer batizar. Mas como? Nós vamos montar uma piscina aí. Tá bom, pastor, vamos lá então. E ali nós programamos, e no sábado de manhã nós fizemos o batismo do Rafael. Foram 4 homens para colocar o Rafael dentro daquela piscina. Mas eu mostro para os irmãos o vídeo. É lindo contar a história de Naamã. É lindo contar a história de Ana. Mas eu aprendi a contar a minha história. Aleluia! Por quê, pastor? Porque eu sou um discípulo. Glória a Deus! Não pensa você que é fácil chegar e pastorear. Tem um processo, irmão. Hoje está a maior facilidade. Hoje você entra no ministério aí e logo você já é pastor, já é presbítero, já é bispo, já é isso e aquilo. Mas se você ver, não tem uma história para contar. Não tem história. Eu tenho história para contar. Eu não conto a história de Ana, porque minha filha era estéril e tem 2 filhos. Eu não conto a história de Naamã, porque meu filho era leproso e saiu limpo. Deus. Quem estava ali presenciou um milagre de Deus. Viu Deus trabalhando. É impossível você falar que Deus não estava presente, que Deus fez milagre, porque meu filho saiu sozinho de dentro daquela piscina. À noite meu filho estava cultuando, à noite ele estava ceando comigo. E quem olhava as marcas, não tinha ferida no corpo dele. Ele estava todinho limpo. O Senhor permitiu ele descer as águas, permitiu ele tomar a Santa Ceia no sábado. Mas domingo de manhã, o Senhor veio recolher o Rafael. Domingo de manhã, prove o Senhor: vem comigo, meu filho. Agora você está limpo. Agora você está purificado. E eu louvo e agradeço a Deus, irmão, porque eu sei. Para que eu viesse conhecer mais esse tremendo Deus que é. Agradeço a Deus porque eu sei, irmão, que tudo isso foi para a glória de Deus. Aleluia! Todo esse processo glória a foi para a Deus. glória de Deus. Deus não ia deixar eu ser envergonhado pelo inimigo, pelo adversário. O inimigo tentou de todos quanto é jeito levar o Rafael no fundo do poço para poder me tirar da presença de Deus. Mas quanto mais ele batia, mais eu crescia. Quanto mais ele me afrontava, mais eu afrontava ele. Quanto mais ele crescia, aonde tinha um endemoniado tinha que sair em nome de Jesus. Porque eu perturbava o inferno. Eu incomodava o inferno. Mesmo vendo o sofrimento do meu filho das drogas, fazendo tudo errado, eu sabia, uma hora Deus vai alcançar. Aleluia! Ele não vai derrotar o meu filho. Ele não vai destruir. Deus ele falava no meu coração: eu vou recolher o teu filho, mas vai ser como o desejo do seu coração. Porque o desejo do meu coração
era ver meu filho salvo. E o desejo desse pai, que ia todos os dias na porteira, não importa onde meu filho está, se ele já gastou dinheiro, se ele saiu com mulherada, se ele prostituiu, se ele usou droga, se ele cheirou, se ele fez tudo errado. Não, mas eu sei que na hora certa, Aleluia! eu vou estar esperando. Glória a Deus! A Bíblia fala que quando ele avistou seu filho de longe, hein? Você imagina aquele filho chegando, voltando para o seu lugar de origem, e a primeira coisa que ele foi falar foi se desculpar com o pai. E o pai falou: esquece, eu quero o seu abraço. E acho que decai. Todos os dias que eu estava aqui na beira dessa porteira, a única coisa que eu queria, meu filho, era te abraçar. Não importa para mim o que você fez, ou está fazendo, ou deixou de fazer. O importante é que você voltou. Aleluia! Prepara o melhor bezerro. Eu quero roupa nova. Eu quero sandálias novas. Traz o anel de volta. O anel é dele. Rimanara suricanta. Um irmão que não se alegrou. Que eu venho aprender, irmãos, que não é todo mundo que se alegra com a minha e com a sua vitória. Não é todo mundo que está torcendo para a minha e para a sua vitória. Até mesmo nos dentro de casa, no meio da nossa parentela, isso já começou lá em Gênesis, irmão, quando um irmão matou o outro por ciúmes, esperando vir uma seta de longe, e essa seta vem de dentro. O levante vem de dentro de casa, pastora. Aqueles que querem nos ver derrotados vêm de dentro de casa. O pastor não vai levantar mais. Depois dessa burdoada aí, perdeu o filho, perdeu a família, perdeu o emprego. Aí não levanta mais. Ao contrário, irmão. Aí que eu vi mais. Como águia. O Senhor me levou para o alto. Ele sabia na minha família. Ele sabia que eu estava ferido. Ele falou: vou tirar você de cena. Leva você para o alto. Troca suas penas. Troca seu bico. Renova suas forças como águia. Para quem achou que você ia ficar derrotado, daqui a pouco você volta. Volta mais forte. Revigorado. Veio para combater o bom combate. Porque sabemos que os dias são maus. Os dias não são bons, os dias são maus. E é Ele que nos prepara. Mas eu falo para você: esteja sempre fraco. Porque quando nós estamos fracos, nós estamos fortes. Porque o diabo, o inimigo, como tocava o pastor Márcio, já fiz de tudo. Mexi na família, mexi nos filhos, mexi em tudo. Mas em nenhum momento ele largou da mão do Senhor. Ele não deixou o Senhor. Tinha tudo para ficar deitadinho lá em casa, pastor. Só Deus sabe a dor que eu estou na coluna. Nossa, Deus, misericórdia. Liguei para minha filha, meu genro estava lá, não tinha como trazer. Minha irmã ia para outro ministério, depois não dava para. E aqui estou. Para exaltar e glorificar a mão. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! É Ele que vai me levar de volta. E eu louvo e agradeço a Deus por tudo, irmão. Porque o Senhor é bom. Ainda que o irmão falou: eu nunca ganhei um cabrito. O Senhor nunca fez. Mas o pai foi sábio. Filho, tudo que tem aqui é seu. Você nunca pediu para comer um cabrito. Você nunca pediu para comer um bezerro. Você nunca falou para mim: pai, mata um bezerro. Porque comer um bezerro, eu ia fazer um bezerro para você também. Porque o mesmo amor que eu tenho com seu irmão, eu tenho com você. Só que tem uma diferença. Você não saiu de perto de mim. Você ficou do meu lado. E o seu irmão, que todos os dias eu ia ali,
orava a Deus e falava: Deus, cuida dele, porque eu não sabia onde ele estava, não sabia se eu ia ter esse encontro novamente com ele. E o meu coração não deixou de amar ele, como eu também te amo. Mas você estava do meu lado, você estava perto, e eu sempre falava para Deus: Deus, guarda esse, que ele não venha sair, que ele venha ficar do meu lado, que ele esteja aqui, porque tudo aqui é dele, e que ele seja o meu companheiro. Então eu louvo e agradeço a Deus, porque Deus cuidou de você aqui perto de mim. Deus manteve você perto de mim e trouxe o seu irmão que estava perdido de volta para mim, de volta para a nossa casa. É por isso que eu estou fazendo essa festa, que ainda que o adversário, ainda que o inimigo achou que venceu, a presença do Senhor, quer seja bom, quer seja ruim, quer tenha notícias boas ou notícias maus, mas a nossa alegria está no Senhor. Aleluias. E a Bíblia fala que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas para que isso aconteça na minha e na sua vida, irmão, nós temos que ter a certeza que nós temos um dono. Nós não somos filhos de chocadeira para estar conosco todos os dias, quer seja nos dias bons ou nos dias maus. Mal nosso, irmão, que nós só queremos ver Deus nos dias bons, onde o armário está cheio, onde a conta bancária está cheia, onde tudo está fluindo. Aí você tem prazer de falar: Deus me deu, ou Deus tem me honrado. Mas quando aperta o passo, quando o sapato aperta, você começa a murmurar, você começa a criticar, você começa a comigo. E ela falou: que Deus é esse, pastor? Que abre porta para mim, mas eu não fico nem 2 dias, 3 dias, sou mandado embora. Esse é o Deus que abre a porta, mas Ele sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. Ele sabe o que vai acontecer com você, hoje, amanhã e eternamente. Ele sabe. Deus, Ele sabe como trabalhar. Quantas vezes eu dei entrada no INSS e não consegui aposentar? Não era tempo. Achava que ia, agora vai acontecer, é isso, aquilo. Deus foi só trabalhando. Não é. Mas quando Deus viu que o meu intuito era fazer a obra e permanecer na obra do Senhor, se fizer diferente, ai de mim se não honrar o que Deus fez comigo. Por isso que eu não paro. Podem falar o que quiser, se levantar, caluniar, falar um monte de coisa. Tem pastores que passam perto de mim, não me cumprimentam, não estou nem aí. Estou nem aí. Eu estou com Neemias, pastor. Estou numa grande obra. Não estou preocupado. Faça a obra de bicicleta, faça a obra a pé, vou de Uber, vou de carona, não deixo de fazer. Não importa com roupa bonita, não importa se eu tenho ou se eu não tenho, não importa com nada disso. Não importa se eu tenho que comer, se eu não vou comer, não importa. Eu quero agradar, meu Deus. Eu quero que Ele ache graça em mim, porque eu sei que Ele é o Senhor achar graça. Achar graça naquilo que você está fazendo. Se é de amor, se é com amor. Não adianta nada eu vir apregoar aqui, falar bonito, exaltar, mas o meu coração vai fechar. Eu lembro uma certa vez, que eu nunca mais esqueci, que bateu um pedinte no portão da minha casa, era umas 8 horas da manhã. E nós tínhamos acabado de levantar, e nós não tínhamos falta de nada. E aquele jovem, Skelson, aquele estradinha, ele caiu ali na Vila dos Comerciários, onde eu moro. E ele passou na porta de casa. Ele bateu na porta do portão de casa. E eu atendi ele. E ele falou: moço, o senhor não tem um café, um pão?
Amigão, você vai me perdoar, rapaz. Mas aqui ninguém toma café de manhã. E o pessoal já está tudo preparando para sair para trabalhar. Ele falou, tá bom. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe o senhor. Amém. E fechei o portão. E meu filho estava atrás de mim. O meu filho falou assim, pai, é por isso que eu não sou cristão. É por isso que eu não quero servir Jesus. Mas por quê? Olha a hipocrisia, pai. A mesa tem pão. A mesa tem suco. A mesa tem leite. A mesa tem queijo. Ele não pediu dinheiro. Ele não pediu nada. Ele pediu pão. Sabe o que meu filho falou para mim? E se fosse Jesus? Olha aí, irmãos. Eu prefiro não ser nada. É, Deus. É forte. O meu filho falou isso para mim, pastor. Eu lembro como se fosse hoje. Eu caí no chão e comecei a chorar. Eu comecei a chorar e falei, meu Deus, me perdoa. Abri o portão correndo, saí desesperado atrás daquele homem. Ele já estava virando a rua lá, para ir para baixo, para a cidade. Eu, pois não. Que senhor? Não, vamos lá. Vamos lá. Deu tempo de fazer um café lá para o senhor. Vamos lá, a gente vai arrumar para o senhor. Mas não foi, irmão. Foi meu filho. Foram as palavras do meu filho que bateu forte. E eu lembrei como se fosse hoje, ele falando assim, se fosse Jesus, pai, para mim ser servo do Senhor, desse jeito eu não quero. Ainda bem que deu tempo de eu correr atrás daquela alma. Sei que foi. Já tinha sido, já, irmão. Não adiantava eu justificar. Porque o Senhor conhece. Mas depois daquele dia, irmão, serviu de lição para a minha vida. Aquele homem entrou, nós conversamos, ele comeu. Ele estava com fome. Para ser pastor assim, irmãos, não ter um amor, eu preferia não ser pastor. E eu louvo e agradeço a Deus, irmão. Porque meu filho me ensinou. Eu aprendi muito com meu filho. Aprendi muito. Ele não era servo, mas na hora certa Deus o chamou. Que para ser um pastor, para ser um servo de Deus e não amar o próximo, não adianta. Você vai enxugar gelo. Não adianta. Por isso que a Bíblia fala, chorar com o que chora, sorrir com o que sorri. Aquele moço me agradeceu, saiu dali satisfeito, alimentado. Eu chorei muito aquele dia. Chorei muito. Que se muitos pastores tivessem essa vergonha na cara, as coisas seriam diferentes. Muitos pastores engordando atrás da tribuna, criando pança, barriga, porque não alimenta o próximo, não ama o próximo. Fecha a porta de casa para aqueles que estão sofrendo lá fora. Eu estou vendo no evangelismo aí, irmão. Eu estou vendo pessoas sofrendo aí fora. Pessoas que estavam no ministério. Não é difícil, não. É amor. Ninguém mandou ele cair. Não é isso, irmão. Não é isso que nós temos que ver. Nós temos que ver que ali tem uma alma. Ali tem uma ovelha. Tem uma alma necessitada. Não importa quantas vezes ele vai cair. Não importa quantas vezes ele errou. Mas eu tenho que ser diferente. Eu tenho que pegar um evangelho de amor. Um evangelho que vai atrás. Um evangelho que sabe esperar no tempo de Deus. Um evangelho que um dia eu também estava nessa situação. Se hoje eu estou pregoando a palavra porque alguém não desistiu de mim, pastor. Não desistiu. Mas antigamente, irmão, nós vimos que o evangelho, ele era ali, era pregado com amor. As pessoas tinham prazer de ir atrás. O irmão não vinha no culto. No outro dia o pastor estava lá. A igreja estava indo saber.
O que aconteceu? Por que não foi? Ah, os irmãos estão aí? Maravilha. O meu irmão que não veio, problema dele. Não veio porque fez birrinha. Não veio porque não está. Irmãos, nós queremos achar justificativa. Nós queremos achar justificativa. Mas eu creio que nessa noite, Deus está falando no meu e no seu coração. Não tem justificativa perante ao Senhor quando se diz em amor. Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Se nós não tivermos amor, é isso que o pai estava explicando. Filho, ele errou. Ele fez tudo errado. Mas o meu amor por ele é incondicional. O meu amor por ele prevalece todas as coisas. Glória a Deus. Não importa o que ele fez, importa que ele voltou. E eu estava sempre esperando por ele. Não importa a quantidade, é qualidade. Fica a senhora com o esposo, mas não fecha a obra. É isso. Persevera. Persevera. Faz a obra com amor. Faz a obra com amor. Porque quem dá o crescimento é Deus. E Ele vê a hora certa. Ele sabe a hora certa que vai nos abençoar. Quando menos esperar. Aleluia! Aleluia, Deus. Glória a Deus! Jesus, dessa maneira. Ele faz atravessar a Macedônia. É, Deus! Olha aí. É, Jeová! Meu Deus. Quando ele vê a obra com amor, eu não me preocupo, pastor. Deus envia pessoas. Os irmãos veem o pessoal que tem lá. Sabe de onde que é os irmãos? Novo Horizonte, Parque Rodovia, Travessa Macedônia, para ir cultuar conosco. E são todas pessoas abençoadas. São pessoas que você fala, eles, estamos aqui, pastor. Estamos aqui. E tem evangelismo segunda-feira. Estamos juntos, pastor. Aleluias. Amanhã, eu pregoei para o jovem lá na casa de recuperação, segunda-feira. Eu não sabia. Aí ele pediu o celular da minha filha e falou, coloca no YouTube aí. Colocou no YouTube, irmão. Ele apregoando nas igrejas do Rio de Janeiro, pastor. Deus usando ele tremendamente. Glória a Um Deus. presbítero, um homem de Deus. Mas teve decepção. Mas Deus falou para ele, porque ele era evangelista, o dele foi usado para falar para ele, olha, vou eu permitir você cair lá fora, para você ver como que é, o que um evangelista tem que fazer. Faz 3 anos que ele está perambulando na estrada aí. É, Deus! Aleluia! Ele está lá, e sabe o que ele pediu para mim? Falou, pastor, tem como o senhor me pastorear? Já veio tantos pastores aí, falaram, mas nenhum falou. Ninguém me deu um abraço como o Senhor me abraçou. Aleluia. Tem como eu estar indo na igreja do Senhor? O Senhor fala lá com eles, e minha filha trabalha na prefeitura, minha filha conhece o pessoal lá, o pastor. Eu ia falar com ele, para liberar ele, e nós vamos estar indo buscar ele lá na quinta-feira, no domingo, para ele estar cultuando com a gente. Professor, só quero voltar para a presença. O senhor me ajuda a voltar? Me ajuda, maior prazer. E eu tenho certeza, irmão, é um filho pródigo que está voltando. É um filho pródigo que Deus colocou na minha vida para me cuidar dele. E aquilo que tiver no meu alcance, eu vou fazer. Glória a Eu Deus! vou ajudar. Aleluia! Porque eu quero ser um pastor diferente. Eu sou um pastor diferente. Eu não preciso de nada. Não preciso de nada. Eu só preciso que o Senhor me dê sabedoria. Me trabalhar. Trabalhar com honestidade. Ser fiel naquilo que Deus me colocar. Não peço dinheiro na igreja, irmão. Não peço. Nós não temos dizimista. Nós não temos ofertante. Mas lá,
Ele se propõe a ajudar. Uma igrejinha do irmãozinho lá pequenininha. Mas quando a gente faz o culto de premissa lá, pastor. E tem um detalhe, viu, irmãos? Lá não é para servir os de casa, não. É servir quem está com fome. É Deus. Yes. Pode bater um ateu, pode bater um espírita, pode bater um católico, pode bater quem for. Está com fome, vai ser acolhido e recebido. Não tem praga de igreja. A fome não tem. Às vezes as pessoas ligam para mim de outro ministério. Pastor, falei com o meu pastor, que o meu pastor não tem condições de ajudar ninguém. E eu sei que é ministério grande. Eu sei que o pastor está andando de carro para baixo para cima. Eu sei que o pastor está fazendo festa com o dinheiro das ovelhas. Mas eu não julgo. Cada um sabe onde o sapato aperta. E eu falo, não, vem aqui. Se não tem, eu falo com os irmãos. E abençoa. Eu louvo e agradeço a Deus, irmão. Porque Deus colocou um povo abençoado. Não é quantidade, é qualidade. E Deus tem abençoado. Porque Ele vê amor e sinceridade na obra. E aonde Deus está trabalhando, as coisas dão certo. Aleluias. Aonde Deus Glória a tem prioridade, Deus. as coisas dão certo. Amém? E as palmas louvam ao Senhor. O pastor não,